Bom, vamos utilizar um case prático e um banco de dados para visualizar, em termos bem práticos, como a gente pode aplicar os conhecimentos do Stata para extrair informações de um banco de dados. Para isso, vamos utilizar a base de dados rentabilidade_mm.xlsx. Nessa base de dados, temos os resultados de uma pesquisa feita pela revista Exame, Melhores e Maiores, com uma amostra de observações das rentabilidades de 1.000 empresas. Então, quais são os procedimentos que a gente vai fazer? Nós vamos importar a base de dados, vamos visualizar esses dados, converter os dados do banco de dados em informações, vamos verificar se há observações faltantes, os missings, e vamos obter gráficos e estatísticas descritivas. Bom, o primeiro passo é, já no arquivo Excel, verificar se realmente no nosso banco de dados está tudo ok. Na primeira linha do banco de dados, nós devemos ter necessariamente o nome das variáveis. Isso está ok. A partir da segunda linha, nós não podemos ter texto. Se for digitado algum texto, caracteres de texto dentro de uma dessas células, o software Stata não conseguirá ler. E por quê? Porque ele interpretará que tem elementos de texto e ele não consegue fazer cálculos matemáticos ou cálculos estatísticos com elementos de texto. Nós precisamos de números. Um outro ponto importante, antes de importar a planilha Excel para o Stata, é verificar se nós temos os números com as vírgulas e não com os pontos, pois esse é o formato que nós utilizamos para ler os arquivos em português. Bom, em cada coluna consta uma variável do banco de dados e na primeira linha a gente insere o nome ou a abreviatura dessa variável. Tudo ok. Bom, agora salvamos o arquivo e fechamos o Excel e vamos abrir no software Stata. Quando a gente já tem o arquivo no formato de Stata, que tem a extensão .dta, a gente pode abrir diretamente pelo menu Abrir. Então, basta clicar na pasta e abriremos o arquivo. Quando a gente quer abrir um arquivo que tem a extensão de um outro programa, um arquivo Excel, um arquivo CSV, em algum outro formato de um outro software, a gente tem que importar esse banco de dados. No nosso caso, nós temos os dados desse banco de dados em um arquivo Excel. Então, nós salvamos o arquivo Excel, digamos que a gente salvou na área de trabalho, então a gente vai lá no Stata, em menu File, Import, vamos selecionar Excel Spreadsheet, nós queremos um arquivo Excel, porque ele tem a extensão XLS ou XLSX, e lá nós vamos selecionar o arquivo que conste na área de trabalho. É isso que nós vamos fazer, clicamos então na área de trabalho e a gente vai selecionar qual o tipo de arquivo que a gente está buscando. Se é um arquivo Stata, a sua extensão é .dta. Se o arquivo já estiver no formato Stata, basta clicar em Ctrl+O ou no menu Abrir. Se ele estiver no formato Excel, nós vamos em menu File, Import, Excel Spreadsheet. Bom, para abrir o arquivo, funciona da seguinte forma: a gente clica em Browse e localiza na área de trabalho onde está o arquivo Excel. Aqui é importante a gente marcar essa caixa como Import First Row as Variable Names. Se a gente já tiver o nome da variável
na primeira linha do banco de dados, o que é o recomendável, nós podemos pedir para o Stata para ele reconhecer que nessa primeira linha há elemento de texto, que é o nome da variável, assim ele importa automaticamente o mesmo nome que a gente incluiu lá no Excel. Digamos que a gente não tenha marcado esta aba Import First Row as Variable Names. Então, o que vai acontecer é que o próprio Stata vai mostrar nomes de variáveis que ele mesmo atribuiu. Variável A, variável B. Então, lá no próprio Stata, depois a gente tem que utilizar o comando rename para renomear essa variável. A gente quer que variável A tenha o nome código e a variável B tenha o nome rentabilidade. Então, é sempre recomendável que a gente marque Import First Row as Variable Names, porque desse modo o Stata vai puxar esta primeira linha como nome da variável e vai colocar aqui em cima. E nas demais linhas nós teremos os números e com esses números o software vai conseguir fazer os cálculos estatísticos. Então, depois de a gente fazer esse procedimento com o clicar do mouse, vejam que interessante, o Stata tem uma aba aqui do lado chamada a aba de comandos. Então, todo aquele comando que a gente der com o clicar do mouse também fica salvo aqui com esses passos. E fica salvo também nessa área chamada de área de output ou área de resultados. Depois que você pega a prática, você pode utilizar esses comandos na barra de comandos. E isso se torna mais rápido, você não precisa mais fazer com o clicar do mouse, mas tudo por comandos. Mas veja, você tem a opção de fazer tudo pelo clicar do mouse, menu Click and Play, tal como no Word ou Excel, ou você pode utilizar os comandos. Melhor ainda, o seu colega, digamos que você esteja trabalhando em uma equipe de pesquisa, o seu colega ou todos os membros da sua equipe de pesquisa, todos eles vão saber o passo a passo que você fez. Primeiro você importou o arquivo, depois você fez uma estatística descritiva, terceiro você fez um gráfico, tudo isso fica salvo aqui na aba de comandos. Isso vale também para você ver os passos que fez.